Eu não consigo ver todo mundo. É Você não Lila, consegue ver, Tânia, então tá gente. certo. Boa noite, meu povo maravilhoso. Chegou segunda-feira, o dia da viagem eletrizante, o dia que o meu coração fica batendo mais forte, porque eu vou ver minha irmã de perto, vou ver esse povo que quer se conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, hein? Não é inglês, ela é portuguesa, ela é desenhada, e através da vida da Cíntia Tanuri, a gente consegue fazer uma viagem eletrizante, conhecendo um pouco mais do nosso Deus. Então, todas as segunda-feiras estamos aqui, prontinho para fazer essa viagem. Eu convido você a fazer também. Muito boa noite, você que está aqui. Uma boa noite especial para nossa poetisa, para nossa costureira, para nossa mulher que faz a gente viajar, ei? Para nossa Cíntia Tanuri. Minha irmã, seja muito bem-vinda. Você sabe o quanto que eu amo a sua vida. Você falou que não dá para ver todo mundo. Já vou te falar já quem está aqui na sala, mas pode já ficar à vontade para começar essa viagem. Para você que está entrando agora, essa é a viagem eletrizante. Vem para cá, Cíntia Tanuri! Oi, gente, que saudade que eu estava de estar aqui com vocês. Como é bom voltar, hein? Seguir juntas nessa viagem. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada por você que se conectou aqui agora comigo, com a palavra e com todos nós juntos aqui para seguirmos viagem no comando, na direção do Espírito Santo de Deus. Essa viagem é eletrizante porque é na palavra viva de um Deus vivo. Muito obrigada mais uma vez, Mônica Souto, por essa acolhida gostosa demais, a melhor do mundo. Te amo, minha irmã. Então vamos seguir viagem, tem muita coisa para a gente ver aqui hoje, hein? Ficamos alguns dias aí sem aula, acumulou muita história aqui, então vamos lá. Eu te convido primeiro a buscar junto comigo a direção certa, que é do Espírito Santo de Deus, em Ele que inspirou homens por toda a história, para deixar registrado para mim e para você quem é o nosso Deus, qual é a vontade dele, soberana. Então vamos orar nessa hora? Pai, nós te adoramos por essa noite que o Senhor preparou para nós. Nós te adoramos por tudo, ó Deus, que o Senhor deixou registrado aqui na tua palavra. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua condução. Obrigada por nos levar geograficamente a lugares onde nunca pisamos, tempos e eras onde nunca estivemos, através da vida de personagens, de homens e mulheres que contam a nossa história, a história do povo de Deus. Muito obrigada. Pedimos ao Senhor que continue nos falando através da vida de José e que o Senhor tenha liberdade para entregar a cada um que está aqui conectado agora e aqueles que virão assistir posteriormente a porção que cabe a cada um desta palavra viva e eficaz na nossa vida. Te adoramos, te bendizemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E amém, meu povo. Então vamos lá. Estamos em Gênesis 39, ficamos, né, em Gênesis 39, na última segunda que tivemos aqui, e a gente viu o cenário ali da nova realidade de José. José não está mais na casa do papai, hein? Como filho predileto, tendo todo o conforto e o amparo da casa do pai. Ele agora está como escravo no Egito, uma terra diferente, cultura diferente de tudo que José tinha vivido até então. E ele está agora na casa de um homem muito importante, um homem rico, cheio de posses, na casa de Potifar, administrando todos os bens de Potifar. Deus começa o treinamento na vida de José, administrador agora de uma casa, de uma pessoa com patrimônio estimado, alto. E a gente viu aí na última segunda-feira como aquele senhor Potifar confiava em José. Ele chega a reconhecer a presença de Deus na vida de José. Ele diz: olha, eu estou prosperando. E é notório que foi depois que José pisou o pé na minha casa. Isso fica claro. E o texto aí, em Gênesis 39, nós vamos adiantar aqui um pouquinho, né? Não vamos voltar tudo lá, mas a gente viu que Deus era com José, e por causa da vida de José, tudo que estava nas mãos dele prosperava. Então, aquele homem estava sendo abençoado, a casa dele, através da vida de José.
Mas José, esse personagem notório, esse homem que onde pisava a planta dos pés dele fazia diferença, chamou a atenção de alguém, da esposa de Potifar. E esse tipo de atenção não era positiva, não, hein? Aquela mulher cresceu hoje para cima de José, como diz aqui na minha terra. E então ela começa a cobiçar José, ela começa a assediar sexualmente ele. E nós vamos ler aqui o verso 10, só para a gente se situar. Todos os dias ela insistia com José. Então, era dia após dia. Era um assédio constante, maçante na vida de José. E ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Em um dos convites que ela faz a José, eu disse aqui que o termo no hebraico era muito pesado, chega a ser vulgar. Ele chega a dizer para ela: olha, como que eu poderia fazer mal para quem me fez bem? Ele falando sobre o patrão, né, que tinha deixado tudo aos cuidados dele, que tinha dado a ele, né, entendido que ele era alguém digno da fidelidade dele, alguém digno da confiança. Então ele fala: como é que eu vou fazer mal para um homem desse? Mas ele termina o verso dizendo: e como eu poderia pecar contra o meu Senhor? Então José coloca muito claro diante dela que aquilo não dizia respeito só ao mundo natural, que ele estaria quebrando uma lei espiritual e ele estaria pecando diretamente contra Deus, e ele não o faria isso. Mesmo eu imagino José estando sendo assediado, um jovem, como eu falei aqui, 17 anos, hein, Lila? Na flor da idade, uma mulher e todo dia se insinuando para ele, mas ele se mantém fiel. Então a gente vê nessa vida de José algo que para mim e para você é preciosíssimo. A fidelidade de José a si mesmo, a sua essência, aos seus princípios. Não é porque ele estava fora da casa do pai, longe da sua cultura, em outra terra, como escravo, ele podia dizer assim: não, já acabou tudo para mim, olha onde eu vim parar. E chutar o balde. Não, ele se manteve. Porque não era uma questão de lugar onde ele estava, mas de quem ele era no Senhor. Independente das circunstâncias, o caráter de José era firmado, alicerçado, fundamentado na palavra de Deus, na sua fé autêntica pelo Senhor. Então a gente vai ver que aqui chega um dia, hein, que ele entra dentro da casa e a emboscada estava feita. Não tinha ninguém na casa a não ser a mulher de Potifar. E ela, então, né, faz um convite mais ousado e segura ele pela capa e ele foge daquele lugar, daquela cena ali. E o que que acontece aqui? Mais uma vez a capa de José é tirada. Lembram-se lá, antes dele ser jogado no poço, por causa da capa que o pai deu, hein? Aquela capa colorida que só sacerdotes ou realeza possuía. Uma capa que, de alguma forma profética, até sem Jacó saber, já estava presenteando o filho com um símbolo de autoridade. Os irmãos, então, reagem de uma forma negativa. E nós vamos lembrar que está escrito em Efésios 5, hein? Quem está aí estudando Efésios também, que toda luta não é contra carne ou sangue, potestades, principados das trevas. A guerra sempre é muito além do nível natural. Ela nunca está só no plano natural, gente. Todos nós estamos inseridos em uma guerra espiritual. Quer creia ou não, quer goste ou não, isso é uma realidade. Então, quando José ali, ele é confrontado daquela forma e é arrancada essa segunda capa de novo dele, nós podemos dizer que essa outra capa que ele tinha aqui, porque como escravo ele não teria acesso a uma roupa daquela, apesar que não descreve a capa dele aqui, mas era uma roupa onde ele trafegava na casa de Potifar, uma roupa que também conferia a ele uma autoridade de lugar de administrador dessa casa. De novo aquilo é arrancado. E a mulher de Potifar usa aquilo até como uma prova. Quando os empregados chegam, ela diz: olha, ele tentou me violentar, ele tentou abusar de mim, e quando eu gritei
gritei por socorro. Olha só o teatro dessa mulher, hein, gente? Olha quão dissimulada ela era, hein? Quando eu gritei por socorro, ele largou a capa. Então, ela usou aquilo ali como uma prova contra José. Ela repete essa história para o esposo, está aí no verso 17. Quando o esposo dela chega, ela conta a mesma história, aquele escravo hebreu que você trouxe, ele tentou se aproveitar de mim, aí eu gritei por socorro, ele largou o manto e fugiu. Eu quero que você anote aí 1 Tessalonicenses 5:22. José, ele não ficou ali. Ele poderia ter enfrentado aquela mulher, mas ele foge. Mas em 1 Tessalonicenses 5:22 está dizendo: fujam de toda aparência do mal. Sabe, Deus nos manda enfrentar muitas coisas, hein? Mas tentação não. Foge! Sabe por quê? Porque é fraca. Porque é fácil cair, a nossa natureza humana, a nossa inclinação é essa. Então, mesmo José sem conhecer Paula e Mônica, ele já ouviu o conselho ali do próprio Espírito Santo de Deus de antemão e fugiu daquela cena. Porque era muito fácil, estava fácil demais para ele. Era um risco muito grande e eminente dele cair em tentação. Então, ele foge daquele local, mas aí ele vai, então, agora colher uma grande injustiça na vida dele. Aquele senhor, então, manda José para a prisão. Todos os historiadores têm uma linha de entendimento de que Potifar sabia muito bem quem era a mulher dele. Ele conhecia a esposa dele, mas ele não podia ficar difamado, ele não podia ficar ali, né, com fama de um homem traído. Então, ele manda José para a prisão, porque esse tipo de coisa seria a morte. A condenação para isso, José, se realmente aquele homem acreditasse que José tinha feito isso, ele seria um homem morto. Então, certamente aquele homem conhecia a esposa, poupou a vida de José, mesmo assim cometendo uma grande injustiça, colocou ele na prisão para que a reputação dele ficasse intocada ali, porque a mulher fez um grande escândalo. Mas certamente, né, ou porque Deus, né, de alguma forma inclinou o coração daquele homem para poupá-lo da morte, porque esse tipo de coisa teria que ser a morte mesmo, a condenação para alguém que tentasse violentar ainda mais a esposa do senhor dele, era morte. Mas ele vai então para a prisão. E aí diz no verso 20: mandou buscar José e lançou na prisão, onde eram postos prisioneiros do rei. Nada na Bíblia está por acaso, meu povo. José vai parar exatamente onde Deus queria. Mas você pode dizer, na prisão. Na prisão. Todas as coisas cooperam infalivelmente para o bem daqueles que amam a Deus. José estaria no lugar certo, na hora certa, e nós vamos ver isso. É ali que Deus, dessa forma tão enigmática para a gente, tão poderosa, tão escandalosa, vai tecer uma história digna de filme de Hollywood para fazer José chegar à cadeira de governador do rei. Ele estava junto dos prisioneiros do rei. Pode parecer nada para mim ou para você, mas só essa frase aqui está dizendo, ele vai começar agora a ter acesso ao trono do rei, porque ele estava na prisão. Como assim? Porque o nosso Deus, como diria aqui em Minas, na minha terrinha, hein? Não dá ponto sem nó. Tudo, passo a passo, o Senhor estava preparando o caminho de José, treinando ele pessoalmente e preparando todo o cenário para a chegada de José ao segundo homem maior no reino do Egito. Vamos continuar aqui? Ele vai para onde ficavam os prisioneiros do rei. E o Senhor
a palavra diz aqui no verso 21, mas, toda vez que você vê essa preposição aí, mas, tem algo mais nessa história. Não fica só na prisão, não, hein, Lila? Mas o Senhor estava com ele. Estava com ele na casa do pai dele, estava com ele no poço onde ele foi jogado, estava com ele na casa de Potifar e está com ele agora na prisão. O meu Deus e o seu Deus é um Deus presente nos montes, nos vales. Não importa onde eu e você estejamos, qual seja a nossa circunstância de vida, se favorável ou não, se é lá no topo ou se é lá no fundo do poço, se o meu coração e o seu coração está aliançado ao Senhor, acredite nisso, Ele está conosco. Ele não nos abandona. A palavra do Senhor diz que até uma mãe que amamenta pode se esquecer de um filho. Difícil, mas pode ser que se esqueça. Mas o Senhor, o nosso Deus, contudo, jamais se esquecerá de um filho seu. E ele está declarando aqui que estava com José na prisão. Seguindo aqui nessa viagem eletrizante. Mas o Senhor estava com ele e ele o tratou com bondade. Deus vertia bondade, favor, graça sobre a vida de José e fez José cair na graça do carcereiro. Presta atenção como Deus é estrategista. Como o Espírito Santo de Deus é estrategista. Quando José chega no Egito, logo ele cai na graça do senhor da casa, Potifar. Ele vai para a prisão e Deus faz com que ele caia na graça do carcereiro, que era aquela autoridade máxima ali dentro da prisão. Então, o favor de Deus era tão notório na vida de José. Eu imagino, cá com os meus botões, hein, Mônica? Hein, Taninha? Que José era aquele homem que ele era mais do que simpático, carismático. Era aquela pessoa tão cheia do Espírito Santo, hein, Lila, que onde ele chegava, todo mundo queria ficar perto de José. Todo mundo queria se achegar mais e conhecê-lo. Ele era alguém que mudava a atmosfera do lugar onde ele pisava. Logo o carcereiro, então, cria essa simpatia por José. Verso 22. Por isso, por causa que Deus era com José e fez José cair na graça do carcereiro, por causa disto, o carcereiro, então, encarrega José de todos os que estavam na prisão. Um homem de governo, onde ele entra, ele toma a chave do negócio. Ele se torna líder, ele se torna um influenciador, ele se torna alguém de destaque. Um homem e uma mulher de governo não passa despercebido em lugar nenhum. José estava na prisão, mas agora ele estava sobre todos os outros presos. Ele agora estava ali exercendo mais uma vez os dons que Deus deu a ele. Deus estava extraindo desse homem, treinando todos os dons e habilidades que ele ia precisar lá na cadeira de governo do Egito. E o treinamento era numa prisão, onde ninguém dá valor, hein? Às vezes a gente está num lugar onde ninguém dá valor. Talvez você está indo no emprego, você fala assim, ai, que empreguinho é esse? Olha onde eu vim parar, olha a minha situação. Não menospreze lugar algum. Em todos os lugares onde um filho e uma filha de Deus entra, tem proveito para o nosso crescimento, aprendizado, e para que Deus possa manifestar a vontade dele, nos exercitar, nos treinar, nos esticar e nos preparar para os lugares altos que ele tem para a nossa vida. Foi assim na vida de José, foi lá na prisão. Começa aqui o segundo nível desse treinamento. A casa de Potifar, com muita riqueza, com muita fartura, com muitos bens, muitas fazendas, e José ali administrando tudo com excelência, isso fica bem claro. Agora no cárcere, no meio da escassez, no meio de prisioneiros, pessoas certamente revoltadas, hein?
pessoas que não queriam trabalhar, que não queriam fazer nada, porque os presos ali não ficavam igual os presos daqui do Brasil, não, tá, gente? Recebendo marmitinha, não. O negócio é o seguinte, eles iam e trabalhavam, era duro, era pesado, eram horas e horas de trabalho forçado. Não tinha, era pouca comida e muito trabalho. E José, então, tinha que administrar o caos. O que é que nós podemos aprender aqui nesse treinamento? Quer no palácio, quer no cárcere, onde Deus nos coloca, os nossos dons devem ser exercitados e manifestados. Porque é através disso que Deus vai nos conferir mais habilidade e autoridade para quando Ele nos colocar nos lugares que Ele tem preparado para cada um de nós. Aqui, José é adestrado a lidar com duas realidades diferentes. A da casa de Potifar para a prisão são realidades contraditórias, mas ele é bem sucedido nos dois ambientes, porque ele não dependia do ambiente, mas da presença de Deus na vida dele. Era a presença que ele trazia consigo, que fazia diferença no lugar onde ele estava inserido. Então, aqui ele fica responsável por tudo. E o carcereiro, olha o verso 23, hein, meu povo? Presta atenção nesse detalhe. O carcereiro não se preocupava com nada. O mesmo que foi declarado de Potifar em relação a José, que só preocupava em comer, que não se preocupava em cuidar de mais nada. Agora o carcereiro também não está mais preocupado com nada. Ele entrega, então, tudo nas mãos de José para administrar. Demonstra de novo que é um homem de confiança. Eu posso ficar tranquilo. É um homem íntegro, de confiança, eu posso entregar tudo nas mãos dele. E aqui diz, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Novamente, o texto enfatiza, para não dizer assim, ei, não correr no risco de dizer assim, ó, Lila, é porque o cara era bom demais, né? Cara, José era o cara. Não, porque o Senhor era com ele. Tudo de bom que você vê ressaltando na sua vida, na minha vida, de qualquer filho e filha de Deus, tenha certeza disso. É o brilho, é a bondade, é o favor do nosso Deus. A nossa natureza humana, a nossa inclinação humana é má, mas a Bíblia diz que toda bondade vem de Deus. É Ele que produz isso em nós. E aqui, virando a página, capítulo 40, dá seguimento a toda a história, toda essa trama que Deus preparou para José viver aqui no Egito até chegar na cadeira de governador. No verso 1 vai dizer que então passa um tempo, passou algum tempo. José está ali servindo naquele lugar, um lugar escuro, um lugar sombrio, um lugar mal cheiroso, um lugar com gente murmurando, com gente difícil, mas José permanece íntegro. Eu imagino que José era um cara bem-humorado, leve, alegre, satisfeito, porque ele caía na graça de todo mundo, fazia amizade fácil. Então, ele como o versículo termina, né, no capítulo 39, ele tem bom êxito naquele lugar. Então, imagine que o funcionamento ali começa a ficar melhor depois que José entra. Então, ele começa a mudar a ambiência daquele lugar. Porque quando Deus está em um lugar, não importa onde for esse lugar, algo tem que acontecer. Não dá para ficar na mesma, não tem como Deus chegar no lugar e aquilo permanecer do mesmo jeito. Talvez você fale assim, essa área da minha vida aqui não vai para frente, eu estou sempre com problema aqui nisso. Chama Deus, busca Deus para entrar, para governar nesse lugar. Porque onde Deus entra, alguma coisa tem que acontecer, meu povo. Não tem como ficar tudo na mesma quando a presença de Deus é manifesta. E aqui José, então, passa-se um tempo, ele vai encontrar com dois personagens aí que entram na história. Um é o copeiro, que servia ao rei,
o copeiro era responsável por levar toda a bebida para o rei. Qual era o nível, né, de importância desse cargo? Total. Confiança total, porque ele tinha que provar de tudo antes do rei pôr na boca. Da bebida, da comida, porque caso o rei sofresse um ataque, um atentado de envenenamento, morria-se o copeiro, salvava a vida do rei. Então tinha que ser alguém de confiança máxima, porque se ele fosse corrompido, se ele fosse, ó, né? O que acontecia? Ele envenenava o rei. Então tinha que ser alguém de extrema confiança. E esse copeiro vai parar ali nos prisioneiros do rei. Lembram-se que essa prisão era só para os prisioneiros do rei. O padeiro também, o chefe de todos os padeiros que preparava a comida, certamente eles foram parar ali porque o rei, né, o faraó ali em algum momento vamos dizer assim, chilique real, não gostou do pão, não gostou de alguma coisa que foi servida para ele, deu um ataque ali e mandou os dois para a prisão. Isso acontecia muito naquele tempo. Então, eles foram parar ali. Faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, verso 3, e mandou prendê-los naquela casa da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José. José estava ali num lugar de também governo, de liderança. Deus, em todo o tempo, está treinando José neste lugar. E é tão interessante, a palavra diz que se a gente for fiel no pouco, nós seremos fiel no muito. Não menospreze os pequenos começos. Não podemos menosprezar. Às vezes, aparentemente, tudo pequenininho. Aí as pessoas falam assim, para que isso? Né? Que importância vai ter isso? Que diferença isso vai fazer? Ninguém está vendo. Opa, Deus está vendo. E é através do pequenininho ali que ele está vendo a sua fidelidade, o seu coração, a excelência da sua entrega naquilo. É que o Senhor vai dizer, opa, está apto, está apta para subir mais um degrau, para subir mais um nível. E às vezes parece exaustivo. Às vezes é como se a gente não saísse do lugar, parece que a gente está patinando no mesmo lugar. Não desista, insista. Isso aqui que aconteceu com José, gente, não foi da noite para o dia, não. Foi um longo percorrer. Mas Deus estava preparando um homem capaz de sentar numa cadeira de governo e ainda assim exaltar ao Senhor, não se corromper, não esquecer das suas origens e servir um propósito maior, um propósito de salvar mais de uma nação, um propósito de entrar para a história e hoje ser exemplo para mim e para você, de vida com Deus. Era muito além dele ter uma boa casa, um bom carro, um bom salário, comida farta na mesa, era muito além. Ele ia matar a fome do Egito e do povo de Deus de Israel. Esse homem salvou nações. Deus usou esse homem para salvar nações. Então, muitas vezes, a gente menospreza os pequenos começos, a gente se cansa rápido, a gente chuta o balde rápido. Não! O Espírito Santo está nos treinando aqui, nos dando uma palavra de comando. Persista, insista e faça o seu melhor, com excelência, com entrega, com paixão, com adoração, porque aquele que é fiel no pouco, eu, diz o Senhor, colocarei no muito. Amém! E aqui seguindo, hein, gente? O copeiro e o padeiro do rei foram parar lá. E eles estavam na prisão. Verso 5, acompanhei comigo. Eles tiveram um sonho. Que coincidência? Não, que cristocidência, como diz uma amiga minha, Andressa Aline. Eu sempre me lembro dela com essa palavra. Não existe coincidência na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. É tudo cristocidência, é Cristo. É o Senhor no comando de tudo, hein? Tecendo essa nossa história, essa colcha de história da minha vida e da sua vida.
E aqui eles tiveram um sonho, cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. Detalhe, naquela noite, todo mundo sonhou na prisão. E esse sonho foi dado por Deus. Então, o que aconteceu? Cada um teve sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que eles estavam abatidos. A noite não foi boa. O sonho perturbou o copeiro, perturbou o padeiro, e José percebeu. Então, José era algum cara que ele se atentava para o outro. Ele percebia o outro. Muitas vezes as pessoas estão ao nosso redor, está com um sorriso nos lábios, mas o coração está sangrando. Às vezes a boca não vai te falar, não vai te contar da angústia. Mas se você for sensível, perceber as pessoas, você fala, puxa, tem alguma coisa aí. O olho dessa pessoa está entregando uma tristeza aí que a boca não está falando. Em que eu posso te servir? Você está bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Isso faz a diferença muitas vezes. Talvez um abraço, um bom dia, um olhar mais atencioso. E José tinha isso, ele percebeu de pronto, peraí, eles não estão normal. Eles estão abatidos. E aqui no verso 7, ele vai perguntar, por que vocês estão com um semblante triste? Que tristeza é essa? Diz para mim de onde vem essa tristeza. Ele se importou, ele quis saber, ele perguntou. E aí, então, eles disseram, tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Disse-lhe José, não são sonhos de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos, conte-me os sonhos. Vou fazer uma pausa aqui para lembrar uma coisa. Quando José estava lá na caminha dele, confortável, na tenda dele, no colinho do papai, José teve 2 sonhos. Deus deu para José 2 sonhos de destino profético sobre a vida dele. Agora, Deus vai entregar 2 sonhos para José, que ele não sonhou, que outras pessoas sonharam. Mas agora Deus vai entregar para José uma habilidade extra. Ele agora recebe o dom de interpretar os sonhos. Percebem que o nível está só aumentando do treinamento? Antes, José tem sonhos. Agora ele vai decifrar 2 sonhos de outras pessoas. Tudo isso para que se cumprisse os sonhos que Deus deu para ele lá atrás. Uau! Coisas que você recebeu lá atrás. Dons, talentos que podem parecer pequenos. À medida que eles são exercitados lá na frente, você pode receber através deles chaves que vão destrancar portas, não só para você, mas para a vida de outros. São níveis que vão só crescendo quando nós estamos nessa escalada de caminhada da fé com o Senhor. E aqui, então, ele vai receber, né, desses 2 homens os sonhos. Então, o chefe dos copeiros conta para José, eu vi diante de mim uma videira, e com 3 ramos. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureceriam em cachos. A taça do faraó estava nas minhas mãos. Peguei as uvas, as espremi na taça do faraó e entreguei nas suas mãos. 5 minutos, meu Deus, que viagem eletrizante, rápido demais. Vou tentar fazer o fechamento só dos sonhos aqui, tá bom? Dentro de 3 dias, então, ele contou, tinha uma videira, ela produziu, deu fruto, eu exprimi a uva, coloquei na taça e entreguei nas mãos de Faraó. Esse é o sonho do copeiro. Segura aí. José, então, interpreta o sonho e diz, em 3 dias, Faraó vai exaltá-lo, vai chamá-lo e restituí-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele como costumava fazer quando era o seu copeiro. Eita coisa boa é você sonhar, alguém te dá uma interpretação dessa, hein? Tá tudo certo, você vai voltar para o palácio, vai voltar a servir Faraó. Beleza. Mas o outro também teve um sonho, né? E no verso 14 aqui, José ainda vai falar com ele, ó, contudo,
Quando estiver indo tudo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim para Faraó e me tire dessa prisão. José estava servindo ali muito bem. José estava fazendo o melhor dele, mas é claro que José queria ser um homem. É claro que ele continuava sonhando com a liberdade. É claro que ele orava, que ele esperava. Talvez José dissesse ali nas noites escuras, hein, Lila? Senhor, quando é que o Senhor vai se lembrar de mim? Quando vai chegar a minha vez? Que hora que eu vou celebrar a minha liberdade? Que dia eu vou sair testemunhando para todo mundo de novo o que o Senhor fez, que o Senhor cumpriu? Que aquilo que me falaram lá atrás não foi mentira, é verdade, eu estou vivendo aqui agora. Talvez muitas vezes José tenha feito isso. E aqui nessa oportunidade ele declara isso, ele fala, olha, lembra de mim, fala de mim para Faraó. José aqui está deixando claro o anseio do coração dele por liberdade. Quantos minutos aí? Vamos ver se dá para a gente continuar aqui ou não. Tá faltando pouco, né? Acho que já não dá mais. 2 minutos. Eita, meu Deus, esse tempo passa rápido demais. Então, eu vou encerrar dizendo para vocês. José vai interpretar o sonho do padeiro, que deu ruim, hein, pro padeiro. O sonho dele deu ruim. Mas eu quero que você guarde uma coisa que eu vou te falar. O copeiro saiu de lá. Foi profético o sonho e foi real. A autoridade estava sobre José para interpretar os sonhos. E o que José falou para os dois aconteceu. Mas o copeiro se esqueceu de José. Passa tempo, hein? Mas Deus não se esqueceu na hora certa. Deus faz arder o coração daquele copeiro e faz lembrar de José. E aí é a hora da virada. Então, não perca a esperança. Pode parecer que está demorando, hein? Tá nada. O Senhor tem a hora e o tempo certo. Tudo está no governo dele. A minha vida e a sua vida. Que Deus te abençoe mais uma vez. Espero que essa palavra tenha enchido o seu coração de fé e de esperança, para que a gente possa romper em fé para o destino profético da minha vida e da sua vida. Porque nós, como José, somos chamados pelo Senhor. Há uma missão que ele confiou a ele e há para mim e para você também uma missão. E o Senhor é poderoso para fazer executar toda a vontade dele na nossa vida. A palavra do Senhor diz que o querer é dele e o executar também. Amém? Até a próxima viagem eletrizante, se o Senhor assim nos permitir. Amo viajar com vocês. Obrigada.